Opa, oficialmente gravando. Meu nome é Júlio Chamas, eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD e aos 18 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina. E hoje eu tô aqui para te dizer como você deve estudar linguagens e códigos em humanas na sua preparação para a prova do Enem. Mas Júlio, peraí, isso só serve para a prova do Enem? Obviamente não. Eu disse linguagens e humanas, mas eu estou me referindo a português como um todo, então pensando em literatura, né? Gramática, interpretação de texto, inglês, nossa, inglês principalmente. Pô, inglês, uma matéria em que muitos alunos têm dificuldade. Tô pensando também em artes, boa, linguagens. Agora, humanas, geografia, história, filosofia, sociologia. Tô pensando nessas 4 frentes em humanas, nessas 4, 5 frentes em linguagens, quando eu digo como se estudar humanas e linguagens. Portanto, fica aqui se você quer aprender como de fato deve ser o seu estudo, para que você aumente os seus acertos com velocidade nessas duas áreas do conhecimento, tão importantes para o primeiro dia do Enem. Bom, nesse sentido, a primeira coisa que eu quero te dizer é: eu, Júlio, já quebrei muito a cabeça com isso. Porque eu já fui o cara que, já fez maratona de humanas. Já ouviu, né, que você tem que às vezes fazer uma maratona de história, de geografia, ver um monte de aula. Deu totalmente errado, porque eu terminei a maratona e eu não me lembrava de quase nada. Minha memória, assim, não vou falar que ela é ruim, né? Pô, eu passei em 3 faculdades, mas tipo assim, é quase uma memória de um peixe. Se eu não anotar, se eu não pensar dentro, assim, se eu não, sei lá, não fizer uma imersão no assunto mesmo, por um bom período, cara, eu não vou me lembrar. Então esse negócio de maratona de humanas aí, vai lá, faz uma maratona, vê um monte de aula. Cara, primeiro método que não dá certo. Segundo método, só pegar ali e fazer muita questão, muita questão. Pô, você tem que fazer muita questão, muita questão. Tá, eu fazia muita questão, já cheguei a fazer muita questão. Aí eu terminava e aí? Fiz ali, aprendia um padrão ou outro. Então, de uma prova de 45 questões, eu tirava uma coisa ou outra. Não era algo muito rentável, não me trazia muito resultado, não era tão produtivo. Então, pô, foi outra ideia que eu descartei. Fazer muitas questões ali avassaladoramente. Terceiro, entender as habilidades da prova. Eu já vi gente falar, inclusive tem curso sobre isso. Habilidades de linguagem. Então, quais são as habilidades que você precisa ter para entender as questões e para acertar essas questões? Já tentei por isso também, não foi o melhor resultado para mim. Ou seja, você está falando com um cara que já tentou uma pancada de coisa. Você está falando com um cara que no ano passado, 2023, enquanto eu estava no meu segundo ano de medicina, fui lá, prestei o Enem, tirei 44 em humanas e tirei 38 em linguagens. Você tá falando com esse cara, com o cara que acertou 44 em humanas no segundo ano de medicina, enquanto não estudou nada para humanas. E este ano eu vou prestar o Enem de novo e eu vou trazer o gabarito aqui para vocês. Ou seja, eu sei gabaritar humanas. Eu sei acertar as questões de humanas e de linguagens, evidentemente. E hoje, então, nós comentaremos sobre os pilares principais, na minha visão, para que você consiga acertar com facilidade as questões de linguagens e códigos e de humanas. Então, deixe-me recapitular, relembrar um ponto muito crucial. Eu não estou falando de uma melhora assim instantânea. Em um dia ganhei 10 acertos. Cara, para com isso, pare de ser imediatista, fuja disso. Eu tô te falando de algo de longo prazo. Hoje, exatamente hoje, dia 15 de agosto, não sei que dia que esse vídeo vai ser postado, faltam 3 meses praticamente pro Enem. Evidentemente dá para subir muito acerto até o dia da prova do Enem, mas é um processo contínuo, é um processo progressivo, é um intensivo. Não espere que aplicando um dia do que eu vou te falar aqui você vai melhorar exponencialmente em um dia. Cara, que loucura é essa? Que imediatismo é esse? Pare de ser assim, porra, assim não dá não. Então, boa, vamos lá. Te falarei então os pilares que vigoram, que permeiam o meu imaginário acerca de como aumentar os acertos nessas duas áreas. Primeiro pilar, necessariamente é o domínio vocabular. Dominar o vernáculo, dominar as palavras, dominar o léxico, dominar todo o complexo de vocabulário mesmo. E por que dominar as palavras? O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que fundamenta o meu raciocínio quando eu te passo este primeiro pilar é que a linguagem é a mãe do pensamento. A linguagem é a mãe do pensamento. O vocabulário é o pai do pensamento. Essa é a ideia que você tem que entender. Se você não dominar as palavras, se você não dominar a língua portuguesa, o significado delas, você não terá a habilidade de se expressar da melhor maneira possível.
É a primeira coisa que você precisa entender. Uma pessoa que pensa bem, uma pessoa que raciocina bem, que desenvolve de fato uma progressão na linha intelectual, é uma pessoa que domina necessariamente o vocabulário. Dificilmente você irá ver alguém, por exemplo, sem o ensino médio completo, ou seja, o domínio de vocabulário é baixo, provavelmente, desenvolver um raciocínio complexo, estruturar um projeto grande, de algo de complexidade, entendeu? Então, que envolve muita coisa, de complexidade, eu estou dizendo, preste atenção, não faça generalizações assim. O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que é difícil você construir um raciocínio esse que você precisa no dia da prova para acertar uma questão de linguagens, para acertar uma questão de humanas, se você não dominar o vocabulário, se você não dominar as palavras. Portanto, o primeiro ponto que eu prego que você precisa melhorar para aumentar a sua nota é necessariamente o domínio das palavras. Júlio, como que eu melhoro as palavras? Como que eu aumento? Como que eu expando o meu vocabulário? Boa, ótima dúvida. Se você pensou nisso, foi excelente. O que você deve fazer para isso? À medida que você for fazendo as questões de linguagens, as questões de humanas, as provas antigas, você irá ler o texto, o enunciado, e pensará, como se eu estivesse tirando um pelo do meio da minha sobrancelha. Você pensará as palavras. Daquele textão você vai tirar uma e falar, pô, esse texto aqui me trouxe uma palavra boa. Esse texto aqui me trouxe uma palavra que eu desconheço. Um exemplo, eu me lembro de uma palavra muito boa que eu aprendi que foi a palavra idiosincrasia. Idiosincrasia são peculiaridades, é algo caricato, é algo individual. E essa palavra caiu numa questão do Enem. E aí eu aprendi e caiu em outra. E aí, por eu ter visto em uma e aprendido, caiu em outra. Eu falei, eu já sabia o que fazer, estava numa alternativa. Outra palavra, arcabouço, entende? Me lembro dela perfeitamente. Aprendi e caiu em outra, em outra, em outra. É algo muito comum nas questões de humanas, arcabouço. Ou seja, fui aprendendo uma palavra ou outra, muitas na verdade, aprendi muitas palavras e isso contribuiu diretamente para o meu domínio do raciocínio e por dominar o raciocínio eu consegui acertar mais questões de linguagens e de humanas. Em síntese, você precisa entender que toda palavra que você não souber o significado precisa ser pesquisada. Pesquisada, então ó, agora você vai prestar mais atenção que eu estou no ponto 1, estou detalhando 1. Não conheço a palavra. Ok, pega o significado dela. Segundo, uso esse significado para aplicar essa palavra no meu dia a dia. Não adianta saber que simplesmente idiosincrasias significam peculiaridades. Eu preciso conseguir aplicar isso no meu dia a dia. Então, 2, aplico no meu dia a dia. Crio uma frase. As idiosincrasias do professor são fundamentais para o entendimento dos alunos acerca da aula. Sei lá, dei um exemplo ruim até. Mas, bom, ponto. Então, e terceiro, tentar usar essa palavra no seu dia a dia. Não pegue simplesmente a palavra e fale, ah, aprendi, tá bom. Não, pô, de jeito nenhum, você precisa tentar usar essa palavra no seu dia a dia. Então, 3 pontos acerca do primeiro pilar. Eu estou no primeiro pilar, que é domínio do vocabulário. Olhe como este é um pilar importante, é um pilar que precisa ser desenvolvido necessariamente. Ok? Boa, perfeito. Então você acabou de entender mais um pilar crucial e fundamental. Agora, um segundo pilar muito também relevante para o domínio da prova de linguagens e de humanas. É o pilar imaginativo. Sempre que você estiver de frente a uma questão, você precisa imaginar o contexto dela. Então, pô, pense em uma questão de linguagens, em que o cara está falando de um poema. Poema que, inclusive, é difícil. É difícil para mim interpretar poema. É difícil, às vezes, até para um professor de português que domina, né? Às vezes, até para um professor de literatura. Cara, é difícil interpretar poema. Pega um poema do Camões. Tente interpretar. Nossa, pô, eu sofro. Pega um poema do simbolismo, do parnasianismo. Caraca, eu sofro para interpretar esse trem. Ou seja, como que eu consigo desenvolver mais a minha capacidade interpretativa? Imaginando. Eu vou lendo cada linha do poema e eu imagino o que ela quer dizer na realidade. Eu tento imaginar a cena, eu tento co-criar a cena.
Eu paro e penso como que isso está acontecendo aqui e vou tentando imaginar e visualizar e tentar ver no meu dia a dia. Isso enquanto eu leio, né? Isso tudo de forma rápida. Eu vou lendo, vou pensando, vou lendo, vou pensando em uma, para terminar o poema e conseguir formar uma linha de raciocínio sobre o que aconteceu de forma visual. Então, imaginação tem muito a ver com visualizar. Legal? E bom, mais um ponto. Eu falei do poema, mas isso você deve usar para todas as questões. Para todas as questões. Isso, na verdade, você deve usar até para matemática. Como que você vai fazer uma questão de cone, de cilindro, e você não vai imaginar? Pô, é doideira isso. Você precisa imaginar as coisas. Então, você está ali de frente a uma questão de biologia, nicho ecológico. Você tem que imaginar o nicho ecológico. Espécie invasora. Você tem que imaginar a espécie invasora, a cara dela, o lugar em que ela fica. Você tem que imaginar no contexto uma pilha em química, né? Você tem que imaginar a pilha, uma pilha ligando a outra, um polo ligando a outro. Você tem que pensar no ânodo, no cátodo, no que reduz, no que oxida. Pô, claro que você tem que imaginar. Mesma coisa em linguagens humanas. Certo? Legal. Segundo ponto, imaginação. Terceiro ponto fundamental é a interpretação. Não adianta você simplesmente imaginar. Você precisa falar. Então, imaginar tem a ver com pensar em imagem. E falar tem a ver com interpretar, que é o terceiro ponto. O terceiro ponto significa que você vai interpretar. E como que isso vai funcionar, meu caro aluno? Uma interpretação, ela é baseada em explicar o que foi dito, o que foi escrito, aliás, pelo examinador, por quem construiu a questão. Júlio, que trem abstrato que você acabou de falar? Pois eu também achei, por isso que eu vou detalhar um pouco mais aqui para você, para que fique mais claro. Pense ali que você fez uma questão de qualquer uma dessas áreas, de humanas ou de linguagens, e aí você tem 5, 4 alternativas dependendo da prova. Você precisa necessariamente em uma correção bem feita. Eu estou falando aqui do momento de linguagens e de humanas na correção. Você precisa identificar o que o examinador, o que quem construiu a questão quis te dizer em cada alternativa. Quais pegadinhas ele quis que você caísse em cada alternativa. É importante isso. Você precisa explicar em voz alta cada alternativa. Então o cara foi lá e disse alguma coisa em uma das alternativas que está errada. Você, como aluno que quer se tornar alto desempenho e quer ser aprovado em medicina ou em algum curso concorrido, precisa parar e conseguir identificar o motivo pelo qual aquela alternativa está errada. Com clareza, em alto e bom tom. Não é, eu penso que é por isso, eu acho que é por... Não, porra, você tem que identificar de forma clara, de forma alta. Eu falo o motivo pelo qual a questão está errada. Eu consigo verbalizar, colocar em palavras, vocalizar. Legal? É importante demais para expansão da sua capacidade interpretativa e também imaginativa. Porque se eu consigo falar, evidentemente eu consigo imaginar. Certo? Em geral, primeiramente eu imagino e depois eu falo. Por isso que a imaginação foi o segundo pilar e a interpretação, que é relacionada à voz, está como terceiro pilar. Um quarto pilar. Agora você vai parar e você vai prestar o triplo de atenção. Por quê? Porque você precisa entender que até agora eu só falei de coisas que você não sabia. Ninguém parou para te dizer isso até hoje. Ninguém te explicou o estudo de linguagem de humanas desta forma. Por isso já deixa teu like aí, hein? Faça essa gentileza comigo, porque eu tô sendo hiper gentil com você. E o que eu quero te dizer com isso? Que até agora eu não te falei nada de conteúdo. Então até agora você deve estar tão entretido no ouvido que você nem pensou tanto nisso. Mas eu não falei para você, você tem que estudar Marx. Você tem que estudar Weber. Você tem que estudar distratores textuais. Você tem que estudar funções da linguagem. Você tem que estudar cartografia. Eu não te falei isso ainda. Agora eu vou puxar a quarta. A quarta que qualquer um fala pra você. A quarta que é óbvia, mas o meu vídeo não é pra ser óbvio. Eu não tô aqui pra trazer conteúdo clichê pro YouTube. Isso aí você já encontra em um monte de canal perreco por aí. Eu quero te trazer algo no qual você ainda não pensou. Eu quero te trazer a ótica do aprovado em 13 faculdades. Beleza? Boa. Então veja, o quarto ponto é sobre conteúdo.
conteúdo esse que você precisa sim memorizar. Mas não, você não precisa saber tudo de conteúdo. Eu acerto 44 em humanas, eu acertei 44 em humanas no ano passado. Você acha que mesmo, fazendo medicina, trabalhando, tendo uma penca de aluno, sendo diretor de uma plataforma, você acha que eu tenho tempo para ficar estudando história, geografia, filosofia, sociologia? Cara, eu tenho prova da faculdade já, pô. Tem, mano, tive ano passado inteiro, tenho já este mês. A coisa é doida, mano. Não dá tempo não. Então eu tô te dizendo aqui, o conteúdo é o quarto pilar. O conteúdo não é o principal pilar para você ser aprovado. O conteúdo é importante, mas não é tudo. Beleza? Você precisa ter isso muito claro. Ou seja, eu não quero que você se preocupe com o conteúdo majoritariamente. Conteúdo precisa ser visto. Os pontos principais precisam ser vistos. Mas não é só o estudo de conteúdo que te fará ser aprovado e tirar uma nota excelente em linguagens e códigos em humanas. 1. Vocabulário. 2. Imaginação. 3. Interpretação. 4. Conteúdo. 5. Paciência. Isso não vai acontecer da noite para o dia, que nem eu mencionei no início do vídeo. É um processo gradual. Nós estamos a praticamente 3 meses do Enem. Não adianta querer que semana que vem você já esteja ali nos 40 em linguagens humanas. É um processo, é gradual. A paciência que te desenvolve. A paciência aliada à constância. Eu fui um cara durante a minha preparação extremamente constante. Todo dia ali batendo minhas horas líquidas, todo dia. Boa, perfeito. É isso que eu queria te dizer sobre o estudo de linguagens e códigos. E agora, quero puxar um ponto. Eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD. Aqui embaixo eu deixei um link com o meu cupom de desconto, CHAMAS10, caso você queira assinar a plataforma, com correção de redação, inclusive eu que treino o time de correção de redação, até o Enem 2025, deixei um cupom aqui com 10% de desconto. Peço que você se inscreva no canal, faça a gentileza de deixar o seu like, isso é fundamental para mim. Por quê? Porque eu ainda sou um recém-chegado aqui no YouTube e eu estou crescendo ainda. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fico por aqui. Grande abraço.